Bom, enquanto isso a gente segue aqui, Matheus, quero te ouvir porque tem uma outra reportagem ainda sobre Venezuela no nosso site, falando um pouco sobre a União Europeia, sobre os posicionamentos dos europeus e também dos Estados Unidos, que anunciaram sanções contra oficiais e juízes venezuelanos, né? Os Estados Unidos, a União Europeia, Reino Unido, Canadá anunciaram sanções econômicas contra membros aliados do governo Maduro, que assumiu a presidência no dia de ontem, dia 10, depois de declarar vitória nas eleições de julho de 2024. Sanções são demonstração de solidariedade com o povo venezuelano, segundo os Estados Unidos. Essa medida impede que sancionados tenham acesso a bens no país, nos Estados Unidos. Maduro e aliados sempre consideraram sanções equivalentes a uma guerra econômica e alvos dos Estados Unidos são presidentes de estatais e chefes de polícia. Matheus, e aí? A posição do Brasil? Sempre houve uma posição mais dura por parte dos Estados Unidos, né? Sanções econômicas, o Brasil sempre foi contrário a isso, mas você concorda com a posição atual do governo brasileiro? Não, você tem uma contestação muito clara ali, foi um pedido muito claro ali, ó, me mostrem as atas. Essas atas não apareceram. A partir disso, você pode contestar sim, aí você tem uma escalada ali de notas diplomáticas que foram ampliando o tom, né? Eram mais cuidadosas no começo e agora, como a Carla mesmo falou, ela é bem mais incisiva, né? Isso pensando diplomaticamente. Para o Lula, a gente precisa lembrar que o Lula foi eleito por uma coalizão, né? A gente falava da Frente Ampla e tudo mais, não foram só os grupos de esquerda que historicamente apoiam o PT e o Lula que votaram nele. Você tinha uma disputa ali muito clara entre ele e Bolsonaro. E aí, nesse bolo, tinha muita gente que você falava Venezuela, Maduro, Chaves, chavismo, e assustava. E você precisa ganhar esses grupos politicamente, estou falando eleitoralmente. Então, toda vez que ele falava de Matheus, feito em dia... Oi? só pedir rapidinho a palavra, só para a gente pegar aqui de volta o intervalo. A gente está reunindo toda a nossa audiência de novo. Matheus Pichonelli, quero te ouvir, e o pessoal do YouTube já estava te ouvindo sobre a posição do governo brasileiro. Retoma seu raciocínio para a gente, por favor. Eu estava falando que, diplomaticamente, o Brasil tem mesmo que aumentar e ampliar o tom contra a Venezuela, porque tinha um pedido muito claro, que era me mostrem as atas, e não mostraram, e então você tem ali um impasse, né? Ali o poder de mediação do Brasil ficava limitado nesse sentido. E falando politicamente, o Lula, toda vez que ele saía em defesa do Maduro, ou mesmo do Chávez, quando ele era o presidente, era um puro, um manancial de votos para ele, porque você precisava atrair grupos sociais que nem sempre estiveram com o PT, com o Lula, e você perdia esse eleitor, porque você acusava o Lula de defender uma ditadura e tudo mais. Tudo bem que a questão é muito ampla e ela é muito complexa, mas falar da Venezuela era um espantalho, não tem como, você perde voto. Quando você precisou trazer esses grupos para vencer o Bolsonaro em 2022, você tem um compromisso com esse grupo também. Então, isso acaba pautando o próprio posicionamento do Lula quando ele assume ali para o seu terceiro mandato.